Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Louvado seja o Senhor. Então, a primeira visão que nós precisamos ter é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem domínio. Isso quer dizer o quê? Isso é o que Deus quer de cada homem, de cada ser humano. E quando Ele criou o homem de maneira especial, homem e mulher os criou. Isso foi sabedoria de Deus. Deus não criou somente um ser, mas criou um ser em duas partes, né? Criou homem, de que maneira? Homem e mulher os criou. E não somente isso, aqui diz que Deus os abençoou. Amém. Olha só, Deus os abençoou, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Então, nós, como cristãos, como filhos de Deus, a primeira coisa que nós precisamos ver é o seguinte: eu preciso carregar em mim a imagem de Deus, está certo? A semelhança de Deus, porque foi por essa razão que Deus me criou. Eu preciso também carregar em mim a autoridade de Deus, porque isso é algo que Deus quer me dar. Isso está em Gênesis 1, 26. E não somente isso, aqui diz no versículo 28, Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Isso quer dizer o quê? Deus deu ao casal uma missão, que é a missão de multiplicar, certo? Multiplicar a sua imagem, semelhança e domínio. Isso é o que estava no coração de Deus, não é? Enchei a terra e sujeitai-a. Quer dizer que essa é uma missão, na verdade, de geração para geração. Mas tem que ter uma geração que vai começar isso. E isso é algo muito importante. Qual vai ser a geração que vai começar isso? Então, nós sabemos que o homem teve falhas. Olha só, na queda do homem, o que aconteceu? Em Gênesis 5, isso nós já vimos muitas vezes em comunhão de casais e em comunhão de pais também. Em Gênesis 5, versículo 3, diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, o que aconteceu aqui depois da queda é que o homem gerou um filho de acordo com a sua semelhança. E aqui não diz semelhança, imagem de Deus. Aqui fala imagem e semelhança de Adão. Então, esse é o grande problema que nós temos. Esse é o grande problema. Onde nós vivemos? Nós vivemos em Adão ou vivemos no Espírito? Se eu vivo em Adão, o que eu vou transmitir? Eu vou transmitir a imagem e semelhança de Adão. Se eu estiver no Espírito, eu vou transmitir a imagem e semelhança de Deus. Agora, você pode escolher o que você quer para o seu filho. O que você quer para o seu filho? Quer que seu filho se pareça com Deus ou se pareça com Adão? O que você está fazendo? O que você está fazendo para o seu filho se parecer com Deus e não parecer com Adão? Aí, volta para nós os pais. Nós os pais, nos parecemos com Deus ou parecemos com Adão?
né? Em casa, quando seu filho olha para você e diz assim, Deus. Ou quando seu filho olha para você, ele diz, Adão. Senhor Jesus. O que eles estão vendo? O que eles estão vendo? Estão vendo Deus ou estão vendo Adão? Esse é o problema. Esse é o problema. Sabe, dentro da genealogia de Jesus Cristo, Lucas retrata a genealogia de uma maneira muito interessante. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23. Ele fala, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Daí ele vai mencionando, vai subindo assim, sabe? Em Mateus, a genealogia ele vai descendo, vem de antes e chega até os dias do Senhor. Aqui ele vai voltando, traçando a origem, né? Vai voltando para a origem. E agora o versículo 38 de Lucas 13. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então, observa aqui, quando falamos de filho, é porque tem pai. E aí, nós precisamos ver, no coração de Deus, é que essa nossa genealogia possa ter Deus como fonte, como a origem, né? Então, amados pais, nós precisamos tocar nesse coração de Deus, de que Deus se importa que imagem, semelhança nós estamos transmitindo hoje. Isso é algo muito importante. Por isso é tão importante se eu ganhei do Senhor, eu vou ter comunhão com o Senhor, vou buscar o Senhor, ter experiências com o Senhor. Por quê? Porque como pai eu tenho uma missão, é de transmitir Deus para meus filhos. Não é isso? E meus filhos, ao ganhar de Deus, eles também terão uma missão: transmitir Deus aos meus netos. Essa questão de transmissão, de ser semente, é algo fundamental. Nós precisamos perceber uma coisa: o que nós somos dentro de casa e as nossas atitudes dentro de casa expressam algo. E realmente é com grande tristeza que nós falamos que geralmente o que se expressa dentro de casa é Adão. Se em minha casa eu expresso Adão, não adianta eu falar de Deus para meus filhos. Não adianta, porque eles não vão ver um Deus expressado, não verão um Deus vivo, eles verão um Adão vivo. E o que eles olham, eles vão aprender. Então é algo de grande importância. Nós, por causa dessa visão, por amor aos nossos filhos, nós falamos: eu vou mudar de vida. Se eu quero que meus filhos sejam abençoados, eu preciso mudar de vida. Meus filhos precisam ver em nós, os pais, um Deus vivo e real. Isso é algo tão sério que Gênesis 1, versículo 29, diz o seguinte: e disse Deus ainda: eis
que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Aqui existe um princípio. O que você traz para casa, do que você se alimenta. Agora não vou falar de alimento físico, mas o alimento para a sua alma, alimento para o seu espírito. O que você traz é semente. Significa o quê? Que vai gerar algo. Se eu trago o mundo, se eu me alimento do mundo em minha casa, eu trouxe a semente para a minha casa. Isso quer dizer, essa semente vai dar fruto em minha casa. Se eu for viciado em televisão, eu estou trazendo essa semente para dentro de casa. O que eu me alimento é algo que tem semente. Não adianta eu falar, ô filho, não faz isso aí. Se eu trouxe algo que tem semente, eu mesmo semeei. Se a gente tem essa percepção, a gente vai ter mais cuidado, não vai? O que eu estou fazendo? O que eu estou trazendo para dentro da casa? Do que estou me alimentando? Se eu me alimentar do Senhor e da palavra do Senhor, estou também trazendo semente. Isso vai influenciar os meus filhos. No Dia dos Pais, eu li uma frase que eles enviaram para mim. O pai tinha falado para o filho: filho, tem que cuidar por onde anda. Então o filho falou para o pai: pai, fique tranquilo que eu estou seguindo as suas pegadas. Então, fica tranquilo, eu estou seguindo você. Hã? Se seu filho seguir você, como é que ele vai ser? Como é que ele vai ser? Coisa séria, não é? Bom, aí você vai dizer, não é fácil. Realmente não é fácil. Ter uma família é ter um jardim. Então, Gênesis 2:15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o Senhor deu para nós uma família. A família é uma esfera de vida, e esse jardim nós temos que cultivar e guardar. Lembre-se, cultivar e guardar significa o quê? Tem que gastar tempo, tem que cuidar, tem que guardar. O que não pode acontecer é deixar abandonado. Um jardim abandonado, como é que fica? Não deixa crescer. O grande problema hoje é que o que acontece nas famílias? Os pais têm uma atitude: deixa os filhos crescendo. Terceiriza tudo. Terceiriza a sua missão. Não consegue ver que a sua missão é transmitir Deus. Não é? Sua missão é transmitir Deus. Esse é o futuro dos nossos filhos, ganhar Deus. Essa é segurança para o futuro, ganhar em Deus. Mas hoje se terceiriza tudo. 6 anos, 6 meses, creche. Então eles têm que trabalhar, não é? Depois, escola, babá. Parte espiritual, serviço de crianças da igreja. E você o que faz? Só olha. Isso é missão de pai? Tem que cultivar e guardar. Agora,
Deus já sabia de uma coisa. O homem sozinho, o homem masculino, homem, não vai conseguir assim. Essa é uma missão tão séria que precisa do homem, e esse homem precisa de uma auxiliadora, né? Precisa da mulher. Uma auxiliadora idônea. Se é auxiliadora, é porque tem uma missão. Tem uma missão a ser cumprida. O homem sozinho não consegue. Então, nessa missão de pai de transmitir Deus aos filhos, o homem sozinho, só o pai não adianta. Precisa do pai e da mãe. Precisa do pai e da mãe. Agora, muitas vezes o que acontece? O pai diz para a mãe: você cuida. Não, não é assim. Os dois devem cuidar. Os dois. Então, para isso, é necessário o quê? Comunhão. Quanta comunhão há dentro de casa para esse aspecto de cuidar dos filhos, da educação dos filhos, criar os filhos? Quanta comunhão existe? Quanta comunhão existe? Não só comunhão ou conversa a respeito das coisas humanas, humano e espiritual. É fundamental isso. Esse é o assunto mais importante. Precisa de comunhão. Aí, a mulher tem um papel muito importante. Por quê? Porque geralmente o homem não é de falar muito. A mulher fala. Mas tem que falar. Isso é ruim? Não, não é ruim. Só tem que falar a coisa certa. Tem que falar a coisa certa. Então aí a mãe tem um papel muito importante. Tem que buscar ter comunhão, criar essa comunhão dentro de casa. Isso é fundamental para que haja um avanço. Eu vou dizer uma coisa. Nessa questão da missão dos pais, a mãe tem um papel muito importante. Claro, o pai é importante, a mãe também é importante, mas a mãe é muito importante. Eu vou aqui mostrar para os irmãos. Provérbios 14. Versículo 1. Provérbios 14, versículo 1. Aqui diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia edifica sua casa. Olha só, o papel da mulher é extremamente importante. Esse é o papel da mãe, de edificar a casa. O que significa edificar? Junta as partes para formar um todo, não é? Isso é edificar. Tem um monte de tijolos, você junta os tijolos e constrói uma parede. Isso é edificar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Aqui nós podemos dizer, as irmãs ocupam um papel muito importante. Por quê? Porque geralmente as mulheres são as que estão mais tempo dentro de casa e também são as que mais têm contato com os membros da casa. Agora,
Provérbios capítulo 9, versículo 1. Aqui diz: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Ali, Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica a casa. Aqui diz: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Provérbios 9, 13. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma. Olha só, tanto a sabedoria como a loucura são tipificados numa mulher. Então a mulher tem um papel extremamente importante dentro de casa. Agora nós vamos ler uma série de versículos para que nós tenhamos uma percepção. Gostaria que os irmãos acompanhem comigo. Vamos ler juntos Provérbios 1, versículos 8 e 9. Quero que os irmãos usem o Espírito para tocar nesses versículos que nós vamos ler. Porque eu espero que esses versículos que nós vamos ler mudem a nós, os pais. Está bem? Vamos ler Provérbios 1, versículos 8 e 9. Vamos lá. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui fala do ensino do pai e fala da instrução da mãe. Mas olha a doçura desse versículo assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Eu quero fazer a seguinte pergunta: quantas vezes você sentou com seu filho e o ensinou? De tal forma que ele, ao ler esse versículo, ele vai se lembrar: meu pai sentava comigo e me ensinava. Ele abriu o coração dele para mim. Ele me passava as suas experiências. Se o seu filho ler esse versículo 8, ele vai ter essa lembrança? Ou não vai ter, porque simplesmente isso não existiu? Não deixes a instrução de tua mãe. Ao ler esse versículo, ele vai lembrar: mamãe sentava comigo e falava comigo, me instruía. E aqui o Senhor diz que eu devo me lembrar, eu devo ouvir. Isso acontece em sua casa? Olha só, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Isso é o resultado desse tipo de comunhão. Capítulo 3, capítulo 3. Vamos juntos ler
do 1 até o 13. Eu quero, amados pais, que todos nós fiquemos impressionados com essa porção da palavra. Vamos ler. Eu quero que à medida que você leia, você possa imaginar, possa pensar, você falando para o seu filho. Tá bem? Vamos ler juntos? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus guardados. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem deve. Feliz o homem que há sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Você consegue imaginar você falando isso para o seu filho? Você consegue imaginar isso? E ele se lembrar que você sentou com ele e falou com ele essas palavras? Amados pais, quanto tempo nós ainda temos com nossos filhos? Eu sempre digo, no momento do nascimento, a partir do nascimento, você tem 12 anos. Porque a partir dos 12 se torna adolescente. A partir da adolescência, vai começar a questionar. Mas até 12 anos, você pode semear. Depois que semeou, você terá o fruto. E esse fruto vai guardá-lo. Se você tocar, nós vamos ver, nós vamos ainda ver mais algumas porções, mas os irmãos vão ver o que? Como essas palavras que a Bíblia fala, filho meu, ouve, né? Isso vai te guardar. Vamos continuar, vamos ler Provérbios 4, versículos 1 a 6. Vamos ler. Eu quero que vocês leiam com o coração. Você tem que imaginar você e seu filho. Tá bem? Vamos lá. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer de seu entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tempo e único diante de minha mãe, então me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama,
e ela te protegerá. Eu não sei, irmãos, você ao ler isso aqui não dá uma vontade doida de pegar o seu filho, vamos conversar um pouquinho. Dá ou não dá essa vontade? Amém. Daí você vai ver que não se pode desperdiçar o tempo, não se pode jogar fora o tempo. Quanto tempo ainda nossos filhos estarão em casa? Vamos ainda ler Provérbios 6, versículos 20 até 23. Tá bem? Provérbios 6, 20 a 23. Vamos lá. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao teu filho. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eu vou ler para vocês no versículo 24, só para exemplificar algo. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Olha só, proteção. Proteção. Eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui, essa porção da palavra nos mostra que o pai tem que dar o mandamento. O mandamento é a linha mestra, é a direção, é o princípio maior. Tá bem? Mandamento é do pai. E fala, não deixes a instrução de sua mãe. A instrução é o aspecto prático e genérico desse mandamento. Significa, o pai dá direção e a mãe procura detalhar isso para os filhos. Ajuda os filhos a viverem, a terem a experiência dessa linha maior que o pai estabeleceu. Vocês compreenderam? Amém. O pai dá o mandamento, a mãe dá a instrução. E aqui diz, versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Daí ele diz assim, quando caminhares, isso te guiará. Porque ele guardou nos caminhos da vida dos nossos filhos o que nós semeamos neles. Isso os guardará, os guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Significa, aquilo que foi semeado vai falar com ele. Esse é o poder da palavra de Deus. Chega na situação, eu vou fazer isso, mas aquela palavra semeada vai falar. Não faça. Ou vá naquela direção. Os irmãos compreenderam? Amém. Porque o mandamento é lâmpada. Lâmpada é luz concreta. Luz concreta é a linha mestra. E a instrução é luz, é genérica. Os irmãos percebem? O pai tem que dar a direção diante de Deus. O pai tem essa responsabilidade de dar a direção. A mãe de fazer com que essa direção seja vivida e experimentada pelos filhos.
dá o detalhamento para os filhos. Mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aqui fala repreensão, fala também de disciplina. Pai tem que sentar com o filho e apresentar o mandamento. Mas não é assim, sentar ele. O negócio é o seguinte, viu? Eu vou te dar umas regras, você vai ter que guardar, senão você vai apanhar. Não é assim. O duro é que muitas vezes é apresentado dessa maneira. Qual é a maneira que tem que apresentar? De acordo com o Provérbios 3, como nós lemos, né? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Seu coração guarde os meus mandamentos, né? Diz assim, não te desamparem, confia no Senhor, não é? Está vendo? São como conselhos que dão direção. Provérbios, capítulo 7, versículos 1 a 5. Vamos lá? Vamos ver juntos. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lhe sorteia com palavras. Isso é toda espécie de tentação. Você ama seus filhos? Então senta e tenha comunhão. Tem que gastar tempo. Tudo que você trouxer para dentro de casa, lembre-se, tem semente. Tem que cuidar. Aqui fala que a mulher sábia edifica a casa, e que a mulher insensata derruba. Falamos da importância que a mulher tem. Agora, aqui, Provérbios 9:1 fala que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou 7 colunas. Há muitos estudos sobre essa questão de 7 colunas. E quais são as 7 colunas dessa sabedoria? Então, tem uma porção da palavra que é Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Tiago 3:13. 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. A sabedoria, quando se expressa, é mansa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia é a mulher que tem sabedoria. Tá certo? Então, como essa sabedoria se manifesta? E aqui diz: mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário
tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha só, aqui fala de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora preste atenção, versículos 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. Indulgente significa que tolera, capaz de perdoar. Indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Nós temos aqui 7 itens. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A mulher sábia é aquela que tem sabedoria. E olha aqui como é que é a sabedoria. Aqui não define sabedoria como muito conhecimento, né? Define? Não. Ele diz assim: o que é sabedoria? Como é que ela é? Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A mulher assim edifica a casa. Essa é sabedoria lá do alto. Essa é sabedoria que vem do Espírito. Sabedoria que vem do Espírito. Uma pergunta: tem muita briga na sua casa? Tem? Não sei. Mas aqui fala. Por que tem briga? Por que tem briga? Porque cada um acha que está certo, né? Se não fosse assim, não teria briga. Por que acha que está certo? Eu tenho sabedoria. Ah, é? Quanto mais sábio, mais briga? Exatamente, sabedoria terrena, animal e demoníaca. Porque se fosse sabedoria do alto, teria briga? Não. Por que você briga? Porque você acha que está certo. Por que você acha que está certo? Porque você considera sábio ou sábia. Mas que tipo de sabedoria é essa? Você quer introduzir algo terreno, animal e demoníaco em sua casa? Se quiser, continua desse jeitinho. Ou você pode trazer algo celestial. Isso vem do Espírito. O que os nossos filhos veem dentro de casa? É briga? Ou é sabedoria lá do alto? O que nossos filhos ouvem dentro de casa? Briga, um xingando o outro? Ou consegue ouvir mandamento e instrução? Consegue ouvir a palavra de Deus? Essas porções de provérbios nos dizem uma coisa: semeia hoje. O que você semear vai guardar seus filhos lá na frente. Não é uma questão de dar ordem, é uma questão de semear. Daí ele diz assim:
Eu me lembro do que meu pai falava para mim. Eu me lembro do que a minha mãe falava para mim. Por que se lembra? Porque você gastou tempo para cumprir a sua missão de dispensar Deus a essa geração. Agora, se não for assim, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, no versículo 2, e no versículo 4, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso nós já temos falado em outras vezes nas comunhões de casais. E também em vários lugares na comunhão dos pais. Qual a característica desse mundo? Egoísta, amar a si mesmo. Avarento, amar o dinheiro. Versículo 4, amar os prazeres. Essa é a característica desse mundo. Amar a si, amar o dinheiro e amar os prazeres. Imagina uma casa onde os pais têm essa característica. Amar a si, amar o dinheiro e amar os prazeres. Isso é um desastre. Como serão os filhos crescendo num ambiente assim? Meus irmãos, amadas irmãs, amados pais, mães, nós precisamos ver que nessa época em que nós vivemos, nós precisamos nos apegar com firmeza à palavra de Deus ao Espírito. E tratar de viver isso dentro de casa. A edificação da igreja começa dentro de casa. É com famílias edificadas que a igreja se edifica. Não é? A mulher sábia edifica a sua casa. Aí mostra o papel importante que a mulher exerce dentro de casa. Mas claro, a figura está muito clara, a palavra de Deus. Deus deu ao homem uma missão. O homem sozinho não consegue cumprir. Não consegue cumprir. Deus dá ao homem uma auxiliadora idônea, para juntos cultivarem e guardarem o jardim. O homem, como pai, dá o mandamento. A mulher, como a mãe, dá as instruções. Mas não são contraditórios. Não é o pai falar uma coisa e a mãe falar outra coisa. Os dois juntos falam a mesma coisa. Por que eles falam a mesma coisa? Porque tem comunhão diante de Deus a respeito da missão que Deus lhes deu. Os dois devem ter essa mesma visão para levar adiante essa missão. E aí, tem que gastar tempo. Tem que sentar, tem que ter comunhão. Nossos filhos precisam ter a lembrança dessas experiências. Mas se não ocorrerem esses fatos, não terão lembrança dessa experiência. Se você ler a biografia de grandes homens de Deus, vocês poderão ver que muitos deles, apesar de terem crescido numa família cristã, andaram por um caminho tortuoso, terrível, mas um dia
voltou à memória deles. Veio a lembrança de como os pais falavam para eles, e que as mães, né, pais e as mães, como não somente falaram o que eles falaram, mas também como oraram e foram salvos. São muitos casos, e aí se tornaram grandes homens de Deus. Sempre é tempo de restaurar. Pois meus filhos estão grandes, não faz mal. Começa hoje. Vai ser uma conversa um pouquinho diferente do que um menininho ou uma menininha. Mas pegue o espírito da palavra, ali como está em Provérbios 3. Daí você vai saber como deve falar. Você vê, em Provérbios 3, foram tocados vários assuntos. Falar sobre, versículo 5, confiar no Senhor, não confiar no seu próprio conhecimento. Né? Versículo 9, sobre honrar o Senhor com os bens, falou sobre a oferta. Né? O versículo 11 falou sobre disciplina. Está vendo? Diversos assuntos. Leia essa porção, você vai ver que aqui são palavras doces, mas de muito conteúdo. Qual filho ou filha que vai rejeitar uma palavra doce? Agora, se chegar e dizer assim, você não presta mesmo, eu vou ter que dar mais corrigido. Claro que não vai. Nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria lá do alto. Então vamos voltar ali e olhar. São 7 pontos. E esses pontos devem realmente marcar o nosso interior. Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Isto é sabedoria do alto. E a palavra de Deus garante, amados pais, a palavra de Deus garante. Use essa sabedoria e a sua casa será edificada. Amém. Você tem que crer. Amém. Não é o meu poder, não é a minha maneira, a minha capacidade. Eu preciso da sabedoria lá do alto. Amém. Tá? Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Isso está ligado à questão de censura ou crítica, assim. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Você precisa de sabedoria? Então, peça. Deus vai te dar. Amém. E essa sabedoria está no Espírito. Amém. Significa, tem esperança. Tem esperança. Amém? Amém. Que o Senhor nos guarde. Amém. Que o Senhor nos faça avançar. Amém. Bom? Que o Senhor abençoe a todos. Que possam todos levar um bom termo a missão de paz. Amém. E possam entregar um dia diante do Senhor. Senhor, eis aqui os filhos.
Né? Jesus é o Senhor. Amém.